Bom, gente, eu quero conversar com vocês hoje sobre o Tony Ramos, né? O Tony Ramos, na minha modesta opinião, é o maior ator brasileiro de todos os tempos. Que me perdoem o Paulo Altran, o Paulo Gracindo, o Lima Duarte, o Osmar Prado, o Antônio Fagundes, dentre outros, o Raul Cortez, o Sérgio Cardoso, o Jardel Filho, dentre outros. Mas o maior de todos para mim é o Tony Ramos. Porque o Tony Ramos, ele conseguiu ter uma excelência na carreira assim absolutamente formidável. Absolutamente formidável a excelência do Tony Ramos, né? Ele é um dos poucos que faz teatro, faz cinema e faz televisão, né? Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ver o Tony Ramos no teatro, né? Aliás, a minha grande paixão na vida é o teatro, só que eu não tenho condições financeiras de ir, então paciência, né? Mas eu vi o Tony Ramos no cinema, por exemplo, né? Em filmes. O excelente filme Búfalo Spallanzani, né? Em que ele era um policial, um detetive investigador, né? O filme Se Eu Fosse Você, né? Em que ele fazia par com a Glória Pires, né? Em que eles trocam de sexo, né? E o Se Eu Fosse Você 2, né? Em que há uma temática parecida. Grande filme, muito divertido, né? Ele fez o filme Getúlio, né? Em que retrata a vida do Getúlio Vargas, né? Incorporando trejeitos, sotaques, todas as maneiras do, do Getúlio Vargas, né, do ex-presidente Getúlio Vargas, né? Ele também fez o filme sobre a vida do Chico Xavier, né? O Chico Xavier era feito pelo Nelson Gonçalves, né? E ele era casado com a Cristiane Torlone, eles perderam um filho, né? E ele era cético, né? Mas depois ele se convence que o Chico Xavier conseguia ver como o filho deles estava, né? Então, é um filme espírita, né? Muito bonito. Bom, gente, na televisão, é, lá na TV Tupi ainda, ele fez a novela A Viagem, né? A primeira versão da Viagem, em 1975. Bom, eu tinha 4, 5 anos, obviamente eu não vi a novela. Mas aqui no YouTube mesmo, você tem fragmentos da novela em que você vê o espetáculo que ele dá. Ele era o personagem Theo, né? Que era casado com a Diná. A Diná era Eva Vilma, né? E ele fazia o marido mais novo da Diná, o Theo, né? O espetáculo que ele dá, nas crises que ele tem, né? Influenciado pelo mau espírito do Alexandre. Depois ele foi para a Globo, né? Você tem a novela O Astro, né? O Astro em que ele interpretou o Márcio Ayala, né? Filho do Salomão Ayala, né? Em que ele briga com o pai por causa de dinheiro e ele faz voto de pobreza. Então ele sai da casa nu, né? Uma cena de nu pioneira na televisão, né? Para tirar toda a roupa do pai, né? E ele ainda diz assim: tá aí tudo que é teu, pai, menos os meus pensamentos. Os meus pensamentos são meus, né? E eu lá com 7 anos até acompanhando a novela, né? E inesquecível para mim, né? Você tem também a novela Pai Herói, de 1979, que ele fazia o André Cajarana, né? Um personagem que procurava saber quem foi o pai dele, né? E ele se dividia entre o amor da Ana Preta, que era a Glória Menezes, e a Karina, que era a Elizabeth Savala. Excelente papel. Aí em 1981 ele faz Baila Comigo, né? Em que ele interpreta dois gêmeos, o Quinzinho e o João Vitor, né? Aí foi um show de interpretação, um show de interpretação. Ele fazendo dois personagens ao mesmo tempo, né? Você tem Sol de Verão, em 1983, né? Ele fazia o Abel. O Abel era um surdo-mudo, né? E, e ele fazia com maestria todos os sinais, né? Toda a maneira de se comunicar, como se fosse um surdo-mudo mesmo, né? Depois, em 1985, veio o Grande Sertão Veredas, né?
que na minha modesta opinião é o melhor trabalho do Tony Ramos na televisão, né? O romance do o romance do João Guimarães Rosa, né? Em que ele interpreta o Riobaldo Tartarana, né? Que é um matuto, né? Que se apaixona pela Diadorim, que ele acha que é homem, mas na verdade é mulher, né? Que é a Bruna Lombardi, né? Temos na sequência a novela Bebê a Bordo, né? 1988, que ele faz o Tonico, né? Aí é já uma pegada mais cômica da parte dele. Ele faz um personagem muito engraçado, mas muito engraçado mesmo. Um publicitário estressado, Tonico, né? Temos depois o Sorriso do Lagarto, né? O Sorriso do Lagarto, ele faz um cientista, eu não lembro o nome do cientista, mas é um cientista que faz uma descoberta importante que contraria interesses de um poderoso da região, que é da Bahia, né? Vivido pelo Raul Cortez, né? E o personagem do Raul Cortez era casado com a personagem da Maitê Proença, e ele tem um caso com a Maitê Proença, né? É o Sorriso do Lagarto, né? Baseado no romance do João Baldo Ribeiro, né? Temos Torre de Babel. Torre de Babel ele faz o José Clementino, que é um cara que é traído pela esposa e ele pega a esposa transando com dois caras ao mesmo tempo, né? Então a traição dupla que ele sofre, ele tem um acesso de ódio e ele vai acabar preso, né? Mata a esposa e acaba preso, né? Depois de muitos anos ele sai, né? Personagem assim bem ressentido, né? Bem diferente do que normalmente a gente vê o Tony Ramos, né? E nós temos também a novela Cabocla, né? Novela Cabocla que inclusive está passando agora à tarde, não vale a pena ver de novo, né? Em que ele faz o Coronel Bonerges, né? Então ele tem uma maneira assim bem interiorana, bem matuta. Ele é um coronel, mas é um coronel humanizado, né? Então, eu citei aí 10 atuações na televisão do Tony Ramos, né? Dentre outras, né? Você tem o Edu Figueroa, lá da Rainha da Sucata, você tem o Totó da novela Passione, enfim, você tem uma gama de personagens sobre o Tony Ramos, né? Então, Tony Ramos é do teatro, Tony Ramos é do cinema, Tony Ramos é da televisão e é o maior ator brasileiro de todos os tempos. Afirmo. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Obrigado aí pela assistência. Se você gostou, curte aí, dá o seu like, se inscreva no canal por gentileza e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado pela assistência.